Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos apresentar o Tiny Desktop Linux, uma distro minimalista que, como o próprio nome sugere, é baseada no Tiny Core Linux. É uma distro versátil que busca fornecer um ambiente desktop minimamente funcional. Conforme a descrição do site, é uma distro de 73.3 MB. Ele busca se inspirar no Dunsmall Linux. Ele é baseado no Tiny Core 15 e aqui marca que é o mesmo criador do Dunsmall Linux, por isso eles têm muitas similaridades. Ele também está disponível apenas para a arquitetura x86, ou seja, 32 bits. E você também pode fazer a inicialização via Live CD, pendrive, cartão SD, ou ele pode funcionar como uma distro convencional, tendo ela instalada em um HD. Vai rodar inclusive num 486 e é uma distro que roda completamente na memória RAM. Você vai precisar de pelo menos 256 MB de RAM e não apenas 28 como está escrito aqui, não, vai precisar de 256 segundo os meus testes. E para baixar você pode ir em Downloads e aqui então você pode fazer o download. Esse então é o TDL, o Tiny Desktop Linux. Vocês podem perceber que ele é realmente leve, ele vai iniciar com 65 processos, menos de 64 MB de RAM, e como vocês podem ver aqui eu estou testando com 256 MB de memória RAM, e ele está funcionando perfeitamente. Vocês podem ver que ele é bem simples mesmo, ele tem poucos recursos, o menu é bem simples mesmo, vai ter um terminal, um navegador minimalista, o Dilo. O gerenciador de pacote é o MUFM. Vai ter uma calculadora. Vai ter um instalador dele. Vai ter um reprodutor de áudio minimalista. Aqui vai ter alguns joguinhos, eu acabei não testando eles. Algumas ferramentas do sistema. Painel de controle. APPS para instalar programa. Editor para sair, para rodar um programa. Montagem, screenshot, serviços, é o essencial mesmo aí para um sistema minimamente funcional. Primeira coisa que vocês precisam fazer, então, se vocês querem instalar num pendrive, num HD ou num cartão SD, a primeira coisa que vocês precisam ver então é o ponto de montagem. Vocês precisam montar o CD SL0. Vocês clicam para fazer então a montagem do SL0, que vai precisar então para vocês poderem fazer a instalação do Tiny Desktop Linux, seja no pendrive, no cartão SD ou num HD. E aí vocês então vão para o instalador, o TC Install. E no instalador vocês podem perceber que em SL0 em boot tem o core.gz que vai precisar ser instalado. Aqui ele está instalando no modo Frugal, você pode instalar no modo USB HDD, USB Zip. Aqui no caso funcionou o modo Frugal, você pode também usar uma dessas duas opções, se você vai usar o disco inteiro ou se você vai usar só uma partição. No caso aqui eu vou usar o disco inteiro. Aqui tem a opção de instalar o bootloader, que deve ser mantido. As opções de formatação, recomendado ext4, o que vai acontecer durante a instalação, os parâmetros, se você quer instalar as extensões também, e aqui vocês apenas vão clicar em Proceed. A instalação vai ser extremamente rápida, vai fazer então a configuração, para completar a instalação, foi uma instalação bem rápida. Agora vocês podem sair, vocês podem então reiniciar. Vocês reiniciam então dessa forma. Vocês podem desligar, tirar o CD, então iniciar o sistema e verificar então que ele instalou perfeitamente. Agora que a instalação foi concluída, ele iniciou então instalado no HD. Então a gente pode então começar os nossos testes. Como eu já havia dito, ele vem com um navegador bem minimalista. Dá para instalar um navegador melhor. Ele tem como instalar o Midori. Caso você tenha aí mais memória, tiver aí 1 GB de memória também vai funcionar perfeitamente. O Midori ele é extremamente leve. Esse é o Dilo, ele é bem minimalista.
Você vai conseguir navegar de algum jeito, mas claro, falta muita coisa nele. Os assentos não vão aparecer. Mas aí então dá para quebrar um galho aí, você pode então verificar alguma coisa. Alguma coisa então vai funcionar, mas ele não é muito recomendado para navegação. Tem muitos sites aí então que ele não suporta. Aí você pode então usar o Midori. Depois eu mostro para vocês então com mais memória e o Midori instalado. Esse então é o gerenciador de arquivo que vem com o Tiny Desktop Linux, o TDL. Você pode usar ele dessa forma também, vai funcionar perfeitamente. Eu vou aproveitar então para mostrar o funcionamento dele. Eu vou então aqui em apps. Na primeira inicialização ele vai pedir para escolher a melhor mirror, a mirror mais rápida. Esse processo vai demorar um pouco. É necessário um pouco de paciência nessa hora. Enquanto isso eu vou mostrar então como ele faz então, como é que vai funcionar então o sistema. Eu vou então no MNT SDA1 TCE. Aqui tem a opção de boot, tem a opção on demand e tem a opção optional. Optional é onde todos os módulos serão instalados. Aqui vocês podem ver que tem alguns pacotes já, mirrors. Com certeza ele fez o download agora. E como vai funcionar? Essa aqui é a lista do que vai iniciar durante o boot. Não tem nada aqui ainda. Depois eu mostro para vocês como isso aqui vai funcionar. Aqui é a opção on demand. Como vai funcionar aqui? Tudo que for on demand, que significa que ele não vai iniciar no boot, vai aparecer aqui. Depois vai aparecer um menu entre esses dois com o nome on demand, que ele só vai ser carregado para a memória quando você clicar nele para abrir. Esse é o funcionamento do on demand. Todas as alterações serão feitas um backup nesse arquivo MyData.tgz. Está como 0 bytes porque foi a primeira inicialização. Depois esse arquivo tende a aumentar. Aqui parece que terminou. Vamos fechar. Esse também vamos fechar. Aqui então você aperta em OK. Vamos entrar então em apps. Então esse é o gerenciador de arquivo, é o gerenciador de aplicações, o gerenciador no caso de módulos. O módulo está no formato TCZ. Eu vou fechar o gerenciador de arquivos. Aliás, eu vou deixar aberto. Eu vou mostrar aqui então para vocês como é que ele vai funcionar. Como isso aqui vai funcionar então? Aqui em Cloud Remote, você pode em Select Mirror, Select Fastest Mirror, que é aquele mesmo esquema que ele fez na inicialização aqui do programa. Você pode selecionar outras mirrors e você também pode procurar por pacotes. Você pode já ver que ele tem já alguns programas aqui conhecidos, AbiWord, Aria 2 para download pelo terminal. Então vamos começar. Você vai ter Audacious, Audacity, você vai ter o VLC, vai ter o LibreOffice, pelo incrível que pareça. Então, por mais minimalista que ele seja, você pode usar ele de forma convencional. Aqui para fazer um teste, eu vou selecionar então ISO. Aqui ele vai fornecer as informações. Esse então é as informações dos arquivos que ele vai instalar. As dependências, ele vai dar um panorama aqui completo das dependências que ele vai utilizar. Claro que tem muita dependência aqui repetida, o tamanho que vai usar para fazer a instalação, tudo que tiver mais é o que vai ser adicionado. E aí vai dar 12.16 megabytes. E aqui é que é a parte importante, você pode instalar ele para ele executar logo na inicialização e ser carregado na memória. Ou então você pode usar o on demand, você pode baixar e depois abrir, ou então você pode apenas fazer o download. Essas então são as opções. Eu recomendo para quando tem pouca memória RAM, você pode usar então on demand. On boot ele vai fazer direto logo após a inicialização. Se tiver bastante memória RAM, é recomendado, os programas vão abrir rapidamente. On demand, se você tiver pouca memória, você não precisa que todos os pacotes sejam iniciados ou carregados na RAM. Aí você pode usar então essa opção. Eu vou deixar o padrão on boot para mostrar para vocês. Vamos apertar em Go.
e vai mostrar então o processo de instalação. Ele vai analisar as dependências, ele vai começar a baixar então. Aqui então ele terminou a instalação. Agora o que vai acontecer? Aqui já deve ter algumas alterações. Ah, ele ainda não salvou, né? Ah, ele já salvou sim. Ó, vocês podem perceber que tá aqui, ó, OnBoot LST. Tudo que vai ser iniciado então na inicialização tá aqui. E aqui em Optional, vocês podem perceber que os módulos então estão todos aqui, ó. Aqui em On Demand então não vai ter nada por enquanto. Então é basicamente assim que funciona. Vou mostrar melhor então numa outra VM aqui que eu tenho. Eu já tenho ele mais testado, mais completo aí com mais aplicações instaladas que eu fiz o teste. Então, outra coisa que eu vou mostrar para vocês, você pode então fazer as alterações. Você pode fazer o seguinte, aqui em OnBoot, você pode ver que está aqui, ó, ISOmaster. Você pode deletar o item da lista. Após a remoção do item da lista, você pode fazer o seguinte, você pode em On Demand, você pode selecionar então o item. Você pode adicionar esse item. Vocês podem ver, adicionou um item. Aqui em OnBoot você pode adicionar o pacote também, aquele que você quiser. Eu vou deixar assim como exemplo, eu vou mostrar então para vocês. Aqui em OnBoot vai aparecer o pacote que a gente selecionou. E aqui em On Demand vai aparecer então o pacote então que a gente selecionou para iniciar só depois que a gente clicar. E claro, aparece então o menu On Demand. Aí você pode iniciar ele por aqui. Essa aqui então é a VM que eu usei com mais memória para fazer então mais testes. E aqui vocês podem ver que ele já está com uma resolução maior configurada. Tem algumas aplicações, ele está iniciando aí com 112 MB. Tem alguma coisa já no boot direto. Aqui tem então algumas aplicações on demand. Vocês podem ver que tem AbiWord, ISOmaster, Leafpad, Midori e VLC, que eu fiz então os testes. Vocês podem ver que vai abrir bem levinho. Vai demorar um pouco para abrir porque ele vai ter que carregar para a memória, mas ele vai funcionar perfeitamente. Vocês podem ver que ele abriu. Ó, tá com 144 MB de memória usando AbiWord. Você também pode abrir o VLC. É bem recomendado você usar esse sistema aqui num pendrive ou num cartão SD. Ele vai funcionar então como uma distribuição Linux modular portátil. Ele vai ser usado para isso. A desvantagem do On Demand é que ele vai demorar muito para abrir. Então recomendado é que se você tiver bastante memória ou tiver usando ele de forma modular, que você vai ter certeza que você vai usar ele em bastante memória RAM, aí você bota tudo no OnBoot para ele carregar diretamente na memória, que senão ele vai demorar muito para iniciar. Você pode perceber que com 3 aplicações abertas, ele está então usando 191 MB de memória. Claro, na hora que fechar vai reduzir um pouco esse consumo, mas agora essas aplicações vão estar carregadas completamente na memória. Quanto você pode usar de aplicação vai depender muito de quanto de memória você tem. Se você tiver 1 ou 2 GB de memória, você vai poder usar então bastante aplicação. Então abrindo aqui para vocês novamente, vou mostrar para vocês como eu tenho ele configurado. Aqui você pode checar atualizações, checar dependência, manutenção de OnBoot. Como vocês podem ver, tem um Linux full. Eu acabei instalando o Linux, eu acabei deixando ele aqui. O On Demand, vocês podem ver que tem bastante no On Demand, inclusive o Midori. Eu vou abrir então o Midori para testar para vocês. Ah, detalhe, esse programa gráfico Apps, se você for procurar por Midori, ele não vai ter o Midori para instalar. Mas ele vai ter uma outra forma de você instalar a aplicação via terminal, que é o XPKG. É um gerenciador de pacote via linha de comando que está em estágio beta, se eu não me engano. É Alpha Version, mas nem beta. E aqui tem a opção do Midori para instalar. Aquele Apps não tem essa opção para instalar, você só instala por aqui mesmo. Então eu vou abrir então o Midori para mostrar para vocês. É um navegador bem completo, bem simples e bem funcional e bem otimizado. Então ele vai funcionar perfeitamente. Só vai demorar um pouco aqui para abrir porque ele está no On Demand. Abriu então o Midori.
Então nós vamos fazer um teste rapidinho da funcionalidade do Midori. Já vamos direto para o YouTube. Aqui ele está pedindo atualização, vamos deixar. Aí como vocês podem perceber, está funcionando perfeitamente. Ele vai entrar nos sites, ele vai entrar no YouTube, Facebook, Wikipedia. Ele tem um uso de memória RAM bem leve pelo que eu estou vendo aqui. Então ele é bem funcional, bem útil. E por último, né, então eu vou mostrar, né, ele tem um painel de controle mínimo. Aqui você pode configurar algumas coisas, data e hora, rede, backup e restauração. No caso é as informações salvas que você salva da sessão, opções de montagem, configuração de mouse, papel de parede, serviços. Se você precisar de um swap file, você pode configurar também. Você também pode fazer a configuração da resolução da tela. Aí você pode então usar o Xfeza para fazer então essa configuração de resolução. Agora então eu vou fazer algumas considerações. O repositório ele não é tão completo, é um repositório limitado. Eu uso o Asunder para fazer a ripagem aí de CD e ele acaba que não tem. Então algumas aplicações vai acabar não tendo nele, então ele tem um repositório bem limitado mesmo. Vai ter bastante opção aí para instalar, mas ainda assim vai faltar alguma coisa. E aí você pode tentar, né, ver se você consegue criar algum módulo ou tá executando de alguma outra forma. Então ele tem, né, um repositório, embora ele tenha LibreOffice, VLC, mas é de certa forma um repositório limitado. Ele é bem modular mesmo, é bem básico, ele vai funcionar exclusivamente na memória RAM. Então se você tem aí 512 MB de RAM, eu não sei se vai ser muito útil um sistema como esse. É muita pouca memória para você usar um sistema totalmente carregado na memória RAM. Então ele pode ser útil como um sistema modular portátil, já que ele tem a opção de instalar num pendrive, instalar num cartão SD, e ele tem essa característica de funcionar de forma modular. Mas não dá para negar que é um sistema extremamente minimalista mesmo. Então, para finalizar, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como esse. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E valeu!